Estar sozinha sem um parceiro constantemente provoca medo e ansiedade nas pessoas que acreditam que precisam de um relacionamento amoroso para serem felizes. Só que essa crença costuma trazer muitas dificuldades para essas pessoas que muitas vezes se sujeitam a estar em um relacionamento ruim pelo medo da solidão. Mas então, como lidar com o medo da solidão? Esse é o tema de mais um Luísa Responde. Mas antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. E se você quiser saber mais sobre o amor, eu tenho um e-book que vai te mostrar como crenças podem estar sabotando os seus relacionamentos amorosos. Para você baixar, basta clicar no link acima ou no link que vai estar na descrição. Ele é gratuito. Bom, então hoje eu vou responder a pergunta da Gláucia. Ela diz aqui: Luísa, acabei de sair de um casamento de 21 anos, totalmente disfuncional. Depois me envolvi emocionalmente com alguém que não queria nada sério. Sinto que é um momento de reconstrução, de ressignificar a vida, do tipo fechado para balanço. Porém, como eu acho desconfortável a solitude, não consigo lidar bem com estar só. Será que isso é dependência emocional? Achar que só vou estar bem se estiver amando alguém? Como seguir em frente e estar satisfeita comigo, com a minha própria companhia? Então, Gláucia, esse tema é sobre justamente como lidar com o medo da solidão. Existem vários motivos que nos levam a lidar mal com a solidão. O primeiro motivo, que alimenta na gente esse medo da solidão, ele é cultural e ele é muito mais forte em nós mulheres. Por quê? Porque nós fomos ensinadas que o amor é o objetivo da nossa vida. Então, só é possível ser feliz, ser realizada, ter um estado de plenitude se a gente estiver num relacionamento amoroso. Só que isso não corresponde à realidade, mas está tão entranhado na gente, nós crescemos tanto escutando a respeito disso que a gente acaba tomando como verdade. Uma outra coisa que alimenta também em nós o medo da solidão são as nossas relações sociais. Porque toda vez que uma mulher solteira, ela aparece muitas vezes em festas, principalmente festas de família, sempre a gente é indagada a respeito dos nossos relacionamentos. Eles colocam isso como algo tão importante que hoje uma mulher que ela tem mais de 40 anos e ela não está num relacionamento, ela é vista socialmente como alguém que fracassou, como alguém que é triste, como alguém que está desesperada por um relacionamento. Isso é péssimo. Eu escuto muito de mulheres acima de 40 anos o quanto as pessoas ficam tentando encontrar um marido para elas e o quanto isso é desagradável. Então essa forma também que as pessoas lidam, com o estar solteiro, especialmente a mulher estar solteira, costuma ser muito ruim. E aí a gente acaba acreditando que existe um problema com a gente. Então, se a gente não encontrou um relacionamento amoroso, mesmo que a gente seja realizada profissionalmente, que a gente tenha muitos amigos, que a gente se sinta feliz, a gente começa a acreditar que existe algo de errado com a gente, quando na verdade nem sempre existe. Essa forma de ser tratada socialmente alimenta na gente uma sensação de incompletude, que a gente precisa encontrar um parceiro então para a gente ser feliz. Isso é muito mais forte nas mulheres. Os homens não têm tanta pressão social, mas também podem ser afetados por essa questão do medo da solidão. Agora, o que a gente precisa entender? Que como seres humanos, nós somos seres sociáveis, ou seja, nós realmente precisamos de relações para a gente se nutrir emocionalmente. Então, se relacionar é extremamente importante. Mas a forma como é construído isso pra gente, fica parecendo que a relação que é a mais importante de todas
é a relação amorosa, e isso não é verdade. Nós podemos ser nutridas em várias outras relações, como por exemplo as nossas relações de amizades, as nossas relações familiares, são relações extremamente importantes para a gente, para a nossa vida. Só que a gente muitas vezes deixa essas relações de lado. O que eu costumo ver acontecendo? Quando nós temos dificuldades de nos relacionarmos, e aí a gente vai ter dificuldade em construir novas amizades, a gente vai ter dificuldade de relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, né? Quando eu tenho uma dificuldade de relação, eu acabo colocando toda a expectativa de felicidade nas relações amorosas, no lugar de tentar melhorar as minhas relações com as outras pessoas da minha vida. Isso faz com que a gente fique com mais medo de estar sozinha. Fica parecendo que a relação que vai ser responsável por suprir todas as minhas necessidades emocionais serão as relações amorosas. E isso na prática não acontece e a gente acaba frustrada. Uma outra coisa que alimenta o nosso medo de solidão é a sensação de desamparo. É aquela sensação de que eu preciso de alguém para cuidar de mim e que se eu não tiver essa pessoa para me auxiliar, para me assistir de alguma forma, eu vou ficar desamparada, eu vou passar por dificuldades na vida. Essa sensação de desamparo geralmente é construída na nossa infância, lá com os nossos pais. Só que a gente vai crescendo com essa sensação de desamparo e quando a gente se torna adulto, a gente acaba dependendo do outro para cuidar da gente. Mas isso é muito ruim. Por quê? Porque eu, como adulta, eu preciso ter capacidade de cuidar de mim mesma. Eu não posso esperar que uma outra pessoa entre na minha vida e resolva os meus problemas. Esse lugar é um lugar de vulnerabilidade, de imaturidade e de infantilidade. Muitas pessoas com dificuldade de ficar sozinhas, elas acabam procurando um substituto para o pai ou para a mãe quando o quesito é cuidados. Então, se você é uma adulta, você precisa aprender a cuidar de si mesma. Mas então, como lidar com o medo da solidão? Primeiramente, invista nas suas outras relações. Acho que a primeira relação que a gente precisa pensar são as relações de amizade, elas são fundamentais. Então é muito importante que eu mantenha os meus amigos e que eu tenha a capacidade de fazer novos amigos. A gente, quando entra num relacionamento amoroso, nós temos o péssimo hábito de afastar os nossos amigos da nossa convivência. E aí, quando o relacionamento acaba, a gente se vê sozinho, sem ninguém. Eu escuto muito das pessoas que elas ficam assim, desesperadas para namorarem quando os amigos estão comprometidos ou casados. Então, não espere se sentir sozinha. Cultive boas amizades, você vai ter então companhia para fazer várias coisas e isso é muito importante. Uma outra relação que a gente precisa nutrir, mas ela costuma ser mais difícil do que os amigos, são as nossas relações familiares. É muito difícil encontrar alguém que não tenha alguma dificuldade nas relações familiares. Por isso que a gente precisa se esforçar nessas relações. Elas também são muito importantes e, ao contrário do que a gente acredita, a gente não consegue substituir o nosso parceiro pela nossa família. É muito importante ter um lugar para onde voltar, principalmente se o meu relacionamento está terminando. Então, invista em ter bons relacionamentos. Uma outra coisa que ajuda muito a lidar com o medo da solidão é aprender a cuidar de nós mesmos. A gente precisa desenvolver uma independência tanto financeira quanto uma independência emocional. Essa independência emocional, ela quer dizer da capacidade de enfrentar os problemas da vida. A gente precisa acreditar que a gente dá conta de solucionar os problemas que a vida vai trazer, né, pra gente.
porque é essa capacidade que vai alimentar a segurança em nós mesmos. Só que é claro, né, para a gente enfrentar a vida, a gente tem que abrir mão de comportamentos infantis e de se dispor a crescer. Não tem como, gente, não adianta ficar lá com os braços cruzados e chorando, esperando que alguém vá e solucione os seus problemas. Isso é um comportamento infantil. Então, eu preciso aprender a cuidar de mim, das minhas coisas, porque aí eu não vou ter tanto medo de ficar sozinha. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho que melhora muito o medo da solidão, é você construir para você uma vida interessante. Só que para isso eu preciso sair da zona de conforto e me dispor a experimentar coisas novas. Aprenda habilidades novas, faça coisas que você nunca fez. Eu acho que estar solteiro ou solteira é um momento muito bacana para você experimentar a novidade. Então se permita, porque isso vai trazer uma energia nova para você. Você pode desenvolver novos hobbies e preencher a sua vida com atividades que te deem prazer e que são do seu interesse. Mas, Luísa, como superar o medo? Eu tenho muito medo de estar só. Gente, como eu já falei em outros vídeos, eu acho que para o medo só existe uma possibilidade, o enfrentamento. Então, para você superar o medo de estar sozinha, você vai ter que experimentar estar sozinha. E ao experimentar estar sozinha, é importante que você se observe. Observe como é que você se sente, quais são os pensamentos que vão vindo na sua cabeça, o que acontece com você quando você está sozinha. Geralmente, estar sozinho é desconfortável, porque quando eu não estou num relacionamento amoroso, o foco fica todo em mim. Então eu paro para prestar atenção em mim, naquilo que eu quero, na minha vida, nos meus projetos. Só que isso para muita gente provoca angústia, mas é um momento maravilhoso para você crescer, para você aprender a respeito de quem você é e daquilo que você precisa. Aprenda a se fazer companhia. Quando eu me torno uma boa companhia para mim mesma, é o momento que eu estou mais preparada para entrar num novo relacionamento amoroso. E teve mais uma pergunta que a Gláucia fez, se medo da solidão tem a ver com dependência. Gente, medo da solidão é um sintoma da dependência emocional, mas só por ele eu não posso caracterizar dependência. Agora, esse assunto é um assunto que é extremamente complexo e que nós vamos conversar em um outro vídeo. Então, Gláucia, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E se você quer que eu também responda a sua pergunta diretamente para você, deixe aí nos comentários que eu vou ter prazer em respondê-la. E se você acredita que esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, deixa um joinha aí para mim, deixa um comentário que eu também vou adorar ler. E me ajude a compartilhar essa ideia, essa informação para outras pessoas que também podem estar precisando de ajuda. Ame com saúde!